Olá, viajantes, tudo bem com vocês? O CBN Sem Escalas dessa semana é sobre o Uruguai. E o nosso convidado é muito especial porque vocês já o conhecem. Leandro Las Casas, repórter da CBN Campinas, apresentador do Na Tela aqui no YouTube e também do Prisma CBN. Bem-vindo, Leandro. Obrigada por compartilhar com a gente suas experiências. Leandro Las Casas, repórter aqui da CBN Campinas, visitou o Uruguai e fez esse roteiro de carro. Como é que foi isso? Olha, foi bem fácil. Não foi tão difícil quanto parece, não. O Uruguai é um país pequeno, as estradas são boas, tem muita reta, não tem como você se perder muito ali. Claro que é outro país, outra língua, outros costumes, e é sobre isso que imagino que a gente vai falar. Mas foi tranquilo e foi ótimo. Paisagens bonitas, paisagens bucólicas, vale a pena. Primeiro de tudo, esse roteiro ele exige um planejamento a mais, assim, mais complexo, mais detalhado. Quanto tempo você levou para planejar essa viagem? Quais as coisas que você precisou levar em consideração na hora de montar esse roteiro? Foram 2 meses de planejamento, assim, entre pesquisar os principais destinos, as principais atrações nessas cidades e também saber em qual lugar eu poderia alugar o carro, Porque eu aluguei um carro lá, obviamente, Poderia ter feito até a viagem, não é tão difícil, sair daqui da nossa região, só que aí tem que passar pelo sul do Brasil e tudo mais, atravessar a fronteira. Mas eu aluguei um carro lá, cheguei por Montevidéu, acho que isso é importante falar, A principal cidade, digamos assim que, sei lá, posso estar falando uma besteira aqui, mas não vou nem falar porcentagens que poderia estar sendo injusto. Mas grande parte da população do Uruguai fica em Montevidéu, então ali que tem toda a estrutura para isso. Então, o planejamento ele envolveu uns 2 meses e chegar para Montevidéu ajudou bastante para que as coisas se tornassem mais fáceis. Aí você chegou em Montevidéu, ficou alguns dias e aí depois partiu com o carro. Eu fiz da seguinte forma, eu cheguei para Montevidéu, foi até um pouco louco assim, foi uma coisa que eu mudaria talvez. Eu deixei os dias em Montevidéu para o final. Eu cheguei em Montevidéu, fiquei em um hotel. No dia seguinte eu fui buscar o carro, que eu já tinha feito a reserva aqui do Brasil, Então, eu cheguei lá, apresentei meu nome, enfim, todos os dados como aqui no Brasil, Não há uma dificuldade tão grande por ser espanhol assim na língua, então não é tão difícil. O esquema também é parecido, Eles vão esperar você precisa ir com um cartão para poder deixar lá, o calção, digamos assim, o valor, que é o seguro deles, Então, só cheguei lá, peguei o carro, de manhãzinha mesmo, no dia seguinte que eu cheguei lá no final da tarde, no dia seguinte de manhã eu já parti, comecei a viajar de carro. E aí você tem uma noção de quantas cidades mais ou menos você conheceu nessa viagem de carro? Nossa, depois que a gente conversou, eu deveria ter feito essa conta para trazer para vocês, mas não tenho dimensão, até porque são muitos vilarejos, muitas cidadezinhas pequenas. Conheci as principais cidades, Montevidéu, Punta del Este, Colônia do Sacramento. Tem outras cidades aqui que a gente pode citar que são muito bonitas, mas de número mesmo eu não vou me recordar. Eu brinquei assim logo quando eu voltei de que eu tinha conhecido quase todo o país inteiro, Porque eu fiz a rota do litoral, da costa inteirinha, isso eu posso falar, de norte a sul. E voltei pelo interior, uma parte do país que não tem muita coisa para fazer no interior, isso é importante citar. Então acho que foram bastante cidades aí, não consigo numerar, deveria ter feito essa conta. Dessas inúmeras cidades, qual que você mais gostou, que você voltaria? Olha, eu gostei bastante de Colônia del Sacramento, que para quem vai para Buenos Aires, inclusive acho que vocês já falaram disso, Temos um vídeo aqui com o Henrique Bueno, inclusive. Também da rádio, Também repórter da CBN Campinas, que foi para lá, quem quiser mais detalhes. Sim, sim. Fui eu que passei essa dica para ele, se eu não me engano, eu fui um pouco antes que ele. Para quem vai para Buenos Aires é fácil, você cruza o Rio da Prata, Pega ali o buquebus ali, chega. Mas quem está no Uruguai é muito próximo também de Montevidéu, se eu não me engano, poucas horas, acho que 2h30, 2 horas. É um trajeto fácil, como eu disse, as estradas no Uruguai são muito boas. A sinalização é diferente do Brasil, mas nada muito absurdo, só são mais simples, Esses conjuntos de sinalizações. Mas enfim, Colônia eu gostei bastante pelo acesso fácil para quem está em Montevidéu e porque tem um contexto histórico muito bonito, a paisagem é muito bonita. Eu brinquei que parece uma mistura de Ouro Preto com Paraty, Paraty já tem uma questão histórica importante aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e só que tem um contexto histórico muito bom, riquíssimo para conhecer muita coisa. E a arquitetura também, Com certeza, o que mais chama atenção, fotos ótimas, fotos belíssimas, restaurantes maravilhosos, ali, digamos que reúne tudo que um bom viajante quer.
Falando de gastronomia agora, tem alguma gastronomia local específica? Ou tem alguns países, né, que a gente às vezes traz aqui no CBN Sem Escalas, que o convidado mesmo fala. Esse país é muito internacionalizado, né, digamos assim. Sempre tem comida do mundo todo, não tem uma comida muito local. No Uruguai, isso é diferente. Com certeza, o Uruguai tem coisas típicas sim, né? A gente tem muita coisa que já tem na Argentina, o churrasco uruguaio, né? É muito conhecido, eu experimentei, gostei bastante. Tem também aquelas empanadas, né? E tem um lanche que eles fazem, que também me fugiu o nome agora, mas depois eu passo para a edição, ela coloca ali embaixo para não fazer papel de bobo aqui. Mas é um lanche muito gostoso lá, bem recheado, que serve uma pessoa tranquilamente, como se fosse uma refeição completa aqui no Brasil. Então a gastronomia, apesar de simples, é muito boa também. Para o viajante também é uma boa recomendação. Bom, questões de transporte não tem muito como a gente falar, né? Porque afinal você estava ali fazendo esse roteiro de carro. Mas você conseguiu reparar, pelo menos na capital, se o transporte público é bom? Por exemplo, quem vai conhecer só Montevidéu? Então, é importante você falar disso porque depois que eu voltei para Montevidéu, eu cheguei em Montevidéu, como eu disse, peguei o carro, fui até o norte, voltei, fui até o extremo sul, que é próximo ali de Montevidéu, e depois voltei para Montevidéu. E aí eu já devolvi o carro. E aí sim eu passei 4 ou 5 dias, foram 4 dias e meio, sem carro lá. E aí eu usei, andei bastante a pé, dá para andar a pé demais. Eu fiquei no centro de Montevidéu, por ser mais barato, por ter proximidade com as principais coisas. E para chegar no bairro, assim, digamos assim, onde você vai encontrar festas, restaurantes mais diferenciados, assim, é um pouco longe, né? E aí, no caso, peguei o ônibus. Foi fácil, foi tranquilo, não é difícil, não é lotado. O Uruguai, como eu disse, é um país pequeno, a população de lá é bem educada, tudo é muito bem sinalizado, pro turista também. Então, o transporte lá é muito tranquilo. Cheguei a usar Uber também quando cheguei lá no aeroporto de Montevidéu. Uber também tranquilamente. Demora um pouco, né? Pra você pegar, mas nada muito absurdo também. Transporte no Uruguai, de forma geral, é bem tranquilo. Só tem uma recomendação para quem for de carro como eu. Abasteça nas cidades. Porque eu não encontrava posto nas estradas. Isso é uma coisa que eu não tinha... Não é que nem aqui no Brasil, né? Que tem... Isso, posto a cada, 40 quilômetros. Isso não existe lá, eu passei uma dificuldade. Eu tive que entrar. Você tem que entrar na cidade mesmo. E muitas cidades tem só um posto de gasolina. E nesse caso aí, se eu não me engano, eu tava voltando de Punta del Este, voltando pra Montevidéu, depois eu iria pra Colônia. E eu passei aperto, porque entrou na reserva, eu não achava de jeito nenhum um posto. Erro meu no planejamento, né? Vi que nas estradas não tinha posto. Entrei numa cidadezinha pequena, que eu também não vou me lembrar o nome aqui, mas bem pequena mesmo. E só tinha um posto. E nesse posto, o dono morava no posto mesmo. Tinha que bater na porta dele, esperar ele acordar. Uruguai é desse jeito. Então tá, né? Já que você mencionou a sua acomodação, vou aproveitar para fazer essa pergunta. Você ficou quantos dias? Eu fiquei 18 dias. Então, nesses 18 dias, tirando aí os 4 que você ficou em Montevidéu, foram 4, certo? Certo. Os demais dias que você estava viajando, você ia parando e dormindo nas cidades. Já tinha isso planejado? Os hotéis estavam reservados? Sim, fiquei só em hostel. Só no final, em Montevidéu, que eu fiquei num apartamento alugado pelo Airbnb, que aí eu quis ficar mais confortável, mas nos demais, tudo hostel e tudo eu fiz antes de ir pra lá. A diferença do Uruguai, como eu citei na questão de ser pequeno, de ser bucólico, assim, é que você dificilmente, dependendo do horário que você vai e da época, isso é importante. Eu fui, por exemplo, no mês de outubro, tinha muita coisa que estava fechada ainda. Punta del Este estava vazia, as estradas vazias, mas enfim, quando você chega no hostel, geralmente, nessa época que eu fui em outubro, em poucos eu encontrei outros hóspedes. Eu estava sozinho lá com a pessoa, e a pessoa te dá esse tratamento muito personalizado mesmo, você faz amizade com a pessoa quase. Isso é muito bacana, troquei muita ideia com as pessoas, então essa troca humana é muito importante. Mas os hostels, apesar dessa questão, digamos assim, desse tratamento mais personalizado, mais pessoal, profissionalismo lá em cima, acomodações ótimas, é só pesquisar direito que você encontra o seu perfil. E aproveitando também que você falou aí da época do ano, né, que é melhor, qual a época que tem o clima mais agradável? Como é que é o clima no Uruguai? Lá venta bastante, né, porque é um país muito reto, digamos assim, muito plano, né. A montanha mais alta lá a gente encontra facilmente aqui na região de Campinas, por exemplo, sabe? É uma coisa assim absurda. Então, por exemplo, eu fui em outubro, que aqui no Brasil já tá calor, né? E por ser um país próximo ao Brasil, imaginei que fosse encontrar calor também. Realmente encontrei calor, mas eu fiquei na praia, por exemplo, de camisa, como eu tô aqui agora, quase. Porque o vento era muito forte, a água também é um pouco gelada, né? Eu fui em outubro.
Então, assim, pelo que eu conversei com as pessoas lá, diretamente, né? Como o meu planejamento eu só podia ir em outubro, eu não podia mudar a data das minhas férias, não pude fazer nem me ative muito essas pesquisas. Mas muita gente me recomendou ir no início do ano, né? Ou final, dezembro, janeiro, que é mais calor mesmo, mais temporada cheia. Quem quer ir em Punta del Este, por exemplo, que é uma das cidades principais, fica mais tranquilo nessa data, nessa época, porque muitos restaurantes estavam fechados. Alguns restaurantes, por exemplo, eu fui em José Inácio, que é uma cidade próxima entre Montevidéu e Punta del Este. É um restaurante lá que hiper recomendado, cheguei lá, tava fechado. Então tem que ir preparado. E nessa época que eu falei é a melhor época, pelo que disseram. Pelo menos você vai encontrar as coisas mais abertas, mais cheias. A moeda local você já levou daqui ou converteu lá de dólar? Converti parte, como nas outras viagens que eu fiz, parte aqui, né? E parte eu fiz lá mesmo. Dá para fazer o câmbio tranquilamente do real pro peso uruguaio. Mas também usei dólar. Eles aceitam dólar, dependendo do lugar que você vai. Eles aceitam real também. Mas é importante dizer, são raros os lugares que aceitam cartão. Pelo menos esses lugares menores, né? Em Montevidéu você vai encontrar com mais facilidade, claro. Mas os outros lugares, Punta del Este, por exemplo, eu fui num restaurante que não aceitava cartão. Eles falam solo efetivo. Você vai escutar essa frase com frequência, vai encontrar placa dizendo isso. Então é importante que se entenda essa simplicidade do país também, apesar de ser um país bem estruturado, você tem que ir preparado e com dinheiro em espécie. Então essas são as dicas do Leandro, né? Tem mais alguma coisa que você queira colocar aqui, que você tenha selecionado aí como coisas relevantes sobre o Uruguai? Converse bastante com as pessoas. Essa é a dica que eu daria para as pessoas que querem ir para lá, que planejam ir para o Uruguai. Conversem com as pessoas, eles são muito atenciosos, recebem muito bem os turistas, gostam muito dos brasileiros. Você vai encontrar também muitos argentinos lá, é fácil você conversar, eles são como co-irmãos assim, né? Então você vai conversar bastante com gente muito simples, gente muito acolhedora. É um país interessantíssimo. Eu brinco que parece o interior de Minas, o interior de São Paulo. É um país maravilhoso e vale muito a pena a visita e não é tão caro. Então é isso, viajantes. Espero que tenham gostado aqui das experiências e das dicas que o Leandro Las Casas trouxe pra gente sobre o Uruguai. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, sugestões para próximos destinos. Não esqueça do seu like e também de se inscrever aqui no canal. A gente se vê no 99,1 FM. Até mais!